Olá, gente. Hoje, sexta-feira, nós estamos aqui apresentando o Voz TV, mais uma vez pelo site Voz MT. Um abraço aí a todos vocês, amigos internautas que estão assistindo a gente aqui pelo programa Voz TV e também pelo site Voz MT. E hoje nós vamos falar um pouco aqui com dois heróis que Mato Grosso encaminhou para fazer parte aí do atendimento aí ao Rio Grande do Sul, naquela tragédia que houve aí há uns dias atrás, né? Que todos têm conhecimento, até não só o povo brasileiro, mas como também foi uma tragédia que chamou a atenção do mundo inteiro. E nós estamos aqui hoje, vamos falar aqui com duas pessoas que tiveram em loco lá no local e vai dizer para a gente como foi aquela situação que Mato Grosso também colaborou. Eu estou aqui com o Major Rodrigo, que é do Corpo de Bombeiro Militar aqui do estado de Mato Grosso, e também nós estamos aqui com o Capitão Calegário, do CIOPAE, que também foi lá para a região do Rio Grande do Sul, fazer parte de ajudar aqueles irmãos daquele estado. Bom dia, Major Rodrigo, muito obrigado e um prazer ter aqui no programa Voz TV. Bom dia, Neto Marques. É um prazer nosso estar aqui podendo contar um pouquinho da nossa história, contar um pouquinho do que nós fizemos lá, um pouquinho do que nós vimos lá e tivemos a oportunidade de contribuir com aquele povo que naquele momento estava precisando tanto e ainda precisa até hoje, né? Que ainda perdura essas ações lá. E também vamos falar aqui com o Capitão Calegário, que é do seu Paer, que também esteve por lá. Capitão Calegário, muito obrigado aqui pela presença no programa Voz TV. Bom dia, Neto Marques, bom dia a todos. É uma satisfação ter a oportunidade de contar o nosso trabalho que foi desenvolvido por lá. E a gente precisa desse feedback da sociedade, né? É importante a gente mostrar toda a capacidade que o Estado hoje tem de dar um suporte às vítimas de grandes eventos. Olha, eu acho que o Major Rodrigo, como membro do Corpo de Bombeiros, já deve ter visto muitas coisas aqui no estado de Mato Grosso, que é a função do Corpo de Bombeiro, né? E o senhor, como é um integrante do Corpo de Bombeiro, já deve ter visto muitas coisas muito graves, coisas menos graves, mas igual a essa do Rio Grande do Sul, o senhor nunca tinha visto, ou já? Puxando na memória, no nível nacional, não me recordo de algo tão grande e que atingiu uma área tão grande, né, e diversificada. Tivemos grandes incidentes, grandes tragédias aí com Brumadinho, com Petrópolis, mas de certo ponto, por mais que fosse uma área grande, era algo pontual de trabalho, né? Quando nós pensamos no Rio Grande do Sul, estamos falando em mais de 380 municípios diferentes, com características geográficas, hidrográficas, populacionais, densidade, formas de acesso diferentes. Então toda a logística, toda a estrutura de trabalho era de um grau de complexidade que realmente, na minha carreira, eu não tive, foi a primeira vez que eu participei. A forma que o trabalho foi desenvolvido, todo o suporte que foi fornecido, não só das Forças Armadas, das Forças Auxiliares, como também da própria sociedade, né? Tiveram vários helicópteros de fora. Assim, todo o suporte e logística que foi montado para a operação foi incrível. Algo que eu nunca vi e nem ouvi falar das histórias, né, que a gente sempre aprende com a experiência dos mais antigos, algo daquela dimensão. Então, foi muita solidariedade, né, de todos os entes federativos, e o suporte foi incrível, assim, do tamanho do desastre, toda a sociedade se organizou para tentar dar o suporte à altura, né, daquela dinâmica que ali foi apresentada. E vamos começar da partida de vocês daqui para lá. Quando aconteceu essa tragédia, com certeza o governador do estado de Mato Grosso, Mauro Mendes, junto com o Corpo de Bombeiro, com o secretário de Segurança Pública do estado de Mato Grosso, eles já começaram a traçar uma linha para poder ajudar aquele estado lá. E vocês que pegam no chifre do boi, como que ficou? Houve, eu acho que uma disputa de vocês, porque quando vocês verem uma situação dessa, todo mundo quer ajudar. Todo mundo quer estar lá e deve ter sido assim difícil alguns colegas que ficaram aqui querendo ir, mas infelizmente não dá para todos irem porque precisam também de dar a guarda aqui no estado de Mato Grosso, né? Mas foi uma alegria para vocês quando vocês foram convocados para estar atuando lá, né, Major? É um misto ali de satisfação, de alegria, de poder operar, de poder colocar em prática aquilo e ser considerado, né, apto para a missão, uma missão desse tamanho, né? Mas também acho que maior que a alegria nos ombros é a responsabilidade, né, de estar indo lá, prestar o socorro, prestar o auxílio, levar o nosso conhecimento para ajudar as pessoas que estavam naquela situação.
e uma responsabilidade maior em representar o Corpo de Bombeiros e representar o Estado do Mato Grosso naquele momento, né? Então nós tínhamos toda essa responsabilidade também. Então eu acredito que maior que a satisfação ali de poder estar indo, né, foi o sentimento de responsabilidade, né, de dever que tínhamos aí naquele momento. E com certeza quem fosse, todos estariam preparados. Até acho difícil para quem vai fazer escala. Colocam-se várias variáveis, às vezes o militar que também é muito bom está de férias, às vezes está em outra missão, porque no estado do Mato Grosso também é um complexo de situações que a gente trabalha e assiste com todas as nossas atribuições constitucionais dentro do Corpo de Bombeiros. E o capitão Calegari, vocês foram do seu Paer, é a tropa de aeronave, né? Vocês foram com quantos homens para lá, capitão? E quantas aeronaves foram para lá? Uma aeronave? Nós fomos com um helicóptero, Uhum. com 5 militares, servidores inicialmente. Aí minha tripulação ela é composta ali, além dos 2 pilotos, a gente foi com 2 tripulantes e um mecânico, para dar o suporte aeronáutico para manter a atividade ali durante os dias afinco. E após alguns dias a gente teve a oportunidade de mandar uma outra viatura com mais 3 militares, que também são tripulantes operacionais, de forma que a gente conseguiria fazer um rodízio na operação, tendo em vista que os dias eram longos, né? Era o dia todo trabalhando de forma operacional, então era bem cansativo. E quando você chegou lá com o pessoal do seu Paer lá, como que estava aquela situação lá do Rio Grande do Sul? Muitas pessoas desabrigadas, como foi o primeiro atendimento de vocês lá? Vamos lá, a gente já era uma situação difícil chegar, tendo em vista que era o período de chuvas, né? As chuvas causou tudo, então a aeronave ela não voa sem a visibilidade. Então, para a gente chegar já tem que ter condições para chegar, tem né? que ter as condições para chegar, exatamente. Então, muitas aeronaves que tentavam vir pela região de serra já não conseguiam chegar, e a gente, que seria a nossa rota ideal, a gente teve que dar uma volta pelo litoral. Então, todo o planejamento para chegar já foi muito difícil e muito cansativo. A gente já fez um voo muito difícil, né, nos mínimos ali de condição da aeronave de operação para chegar lá. E assim que a gente chegou, se estabeleceu, para ter uma noção da dinâmica, a nossa imagem foi: todos os serviços públicos estavam sobrecarregados, então até o da parte aérea estava sobrecarregado. Então quando a gente chegou, a gente tinha muitas aeronaves, algo que a gente nunca tinha visto. Nós tínhamos muita aeronave, todo o controle de tráfego aéreo estava saturado, justamente pelo fluxo, né, de aeronaves. Não é comum, né? Não era comum, nem pra gente, naturalmente, nem pro servidor que estava lá. E depois, assim, foi um susto pra gente. A gente nunca tinha visto tantas aeronaves, todo o serviço sendo estabelecido de forma provisória. Ou seja, aeronave do Brasil todo, né? Do Brasil todo. A gente fez algumas imagens, assim, de arrepiar, né? A cena, chegando naquele cenário e saber que eu poderia contribuir. Mas, imediatamente, chegamos um pouco depois do horário do almoço, imediatamente já nos passaram a missão para realizar um atendimento num bairro próximo à Arena do Grêmio. E naquela mesma tarde a gente teve a oportunidade de tirar uma senhora cadeirante, um menino com síndrome de Down. Mas naturalmente, nessa situação, a gente chamava apoio logístico da corporação do Corpo de Bombeiros para que viesse com barcos, né? Para trazer, porque o helicóptero ele consegue fazer esse atendimento de urgência e emergência, mas era muita gente para ser atendido, então um barco, e naturalmente assim foi feito depois. Agora, vocês que estavam lá no local, que viu em loco, qual que é o análise que vocês fazem da solidariedade humana de pessoas que não tem nada a ver com o Corpo de Bombeiro, com o seu pai, com a polícia, mas estavam lá como empresário, como pessoas comuns ajudando? Eram muitas também, né? Nós vimos ali muitas pessoas, né, que você também tenha visto. Eu fui mais para o interior, a gente viu muita gente solidarizando, pessoas que tinham ainda, que a casa não foi destruída, se colocavam à disposição de fazer comida para aqueles que não tinham como fazer, mas também dos outros estados que vieram carretas de mantimentos, roupas, enfim. E os empresários, a gente viu muitos empresários, inclusive, que mais chamou atenção foi um restaurante que nós estávamos descendo, paramos para almoçar e falou: não, a gente parou de vender, a gente está produzindo para doar para as pessoas que não têm. Sim, muito bacana. Então, assim, a gente viu que o povo que estava lá, quem tinha condições, estava ajudando quem não tinha, estavam se ajudando uns aos outros ali. Foi uma coisa assim, bem, bem bacana. Nossa pública que estavam trabalhando no Rio Grande do Sul, boa parte deles também haviam perdido suas casas. E mesmo assim, continuavam ali trabalhando com a gente diuturnamente, ajudando as pessoas que precisavam. E foi muito útil também, porque muita gente da classe média, alta,
tem bastante aquele jet ski, né? Aqueles barcos, e foi muito útil também nesse trabalho, né? Pessoal que tem o jet ski. Não, com certeza. Eu vou dar um exemplo aqui da cidade de Canoas, que é junto a Porto Alegre. Eram bairros inteiros, com dezenas de milhares de pessoas que viviam naquela região, e a região foi toda alagada. Então, se fosse só aquele bairro para ser atendido, o serviço público já teria dificuldade de retirar todo mundo, né, do dia para a noite, conforme a água foi avançando. Mas a dimensão era gigantesca, então lá tinha os recursos, né, públicos, mas os recursos do pessoal com jet ski, com barco, foram fundamentais para poder fazer esse trabalho de retirada da população que ficou ali. Observe que algumas pessoas queriam ficar nas casas, que tinham uma casa um pouco, uma condição melhor, mais alta, com 2, 3 andares, mas tinham outras pessoas que estavam em cima do telhado inicialmente. Então, esse local que eu estou comentando em Canoas era o local que ficou famoso por causa que tinha um cavalo lá em cima. Era justamente essa região. Mas várias pessoas foram para o segundo andar de um colégio, que não foi nosso helicóptero, mas o pessoal atuou. Então, assim, era uma região que todo o apoio foi fundamental para retirar aquelas pessoas. Observe que quando a água sobe, não é só o risco da água subindo. A gente tem uma água contaminada subindo, que volta com esgoto. Então, por mais cuidado que o adulto tenha, talvez as crianças não tenham esse mesmo cuidado. Então, é muito fácil a pessoa se contaminar, se intoxicar e começar a ter problemas decorrentes da água contaminada, comida contaminada. Então, é importante sair daquela região, né, insalubre. Mas foi um trabalho fundamental dos colaboradores, né? E porque quando você vai realizar um trabalho, você vai ali preparado para fazer um atendimento de emergência. Mas aí você vê muita gente pedindo socorro mesmo, desesperada. Aconteceu isso aí, Major? Sim, nós também trabalhamos, não só deslizamento, trabalhamos em conjunto também com o seu PR na cidade, Pelotas. A gente foi fazer um trabalho também lá de tirar. E a gente viu muitas pessoas também, né? Chegando às vezes o desespero. Nós acessamos a área, por exemplo, do deslizamento, fomos infiltrar de aeronave, porque não tinha acesso terrestre. Então as pessoas que lá estavam ainda ilhadas tinham dificuldade de alimentação, água, remédios. Então, além do trabalho de busca, nós ainda fizemos a parte humanitária, a parte de defesa civil, em retirar as pessoas através do helicóptero que precisavam de atendimento de urgência, em entregar alimento, entregar cesta básica, inclusive dos nossos mantimentos que a gente levou. Primeiro, quando chegamos lá e vimos que as pessoas não tinham, a gente foi dividindo o que nós tínhamos com eles, até fazer contato e chegar mais alimento para aquela população. Porque, igual como o Calegari falou, como foi praticamente o estado todo, era muito complexo saber exatamente onde estava cada necessidade. A necessidade real era o quê? A vida, onde a água estava subindo, estava descendo, deslizando, são os olhares. Mas também tinham as pessoas, né, que foram assistidas de forma direta também, pessoas de segurança pública, que estavam ilhadas, que não foi atingido, vamos colocar, pela enchente nem por deslizamento, mas ficaram ilhadas. Começou a terminar a alimentação, começou a terminar a água e precisavam também de socorro. Isso que eu ia perguntar para o capitão Calegari. Vocês que estavam na operação lá com helicóptero, com aeronave, por exemplo, que você que falou agora há pouco aí, você pega, leva a pessoa ali lá para um hospital de Campana, né? Aí se houver uma necessidade maior dele correr ao hospital, aí tem que levar para uma cidade onde tem um hospital. Chegando naquele hospital, eu imagino que estava lotado já também, né? E será que eles fizeram uma situação que dá desse hospital levar para outros estados, no caso de emergência? Olha, o que eu vi, naturalmente se fazia uma triagem, né? Então, dependendo da necessidade, ia para um hospital de campanha ou iria para uns lugares que tinham um suporte maior. No Corpo de Bombeiros mesmo, no comando do Corpo de Bombeiros lá, tinha um heliponto e ficavam as ambulâncias do SAMU. Então, quando eu precisava de um suporte maior, a gente pousava lá e deixava as vítimas que precisavam de um atendimento mais complexo. 2 ou 3 aeronaves de outros estados que faziam serviço exclusivo de UTI aérea. Aí eu cito aqui uma aeronave de São Paulo e do Rio de Janeiro, fazia o serviço exclusivo de UTI aérea. Às vezes era um problema de atendimento neonatal, eram pacientes que já estavam no hospital, mas talvez precisasse, enfim, um motivo que eu desconheço, mas precisava levar para um local mais adequado. E a gente viu aeronaves, eu cito aqui a aeronave de Rondônia, por exemplo, que eles têm um cara que é uma UTI aérea, que também fazia o translado ao longo do estado inteiro, levando pacientes. Aí a dinâmica é que os serviços públicos eles ficam sobrecarregados, mas o serviço normal do estado ele não para, né? Não então, para.
ficou tudo Plantonista. sobrecarregado, Mas, assim, tiveram aeronaves exclusivas para atendimento de UTI aérea, tanto de aviões quanto de helicópteros, para dar o suporte necessário. E, Major Rodrigo, como é que era a sistemática que fazia na parte da noturna? Tinha um trabalho noturno também ou era só algum caso de emergência, alguma coisa que... Por via de segurança, por exemplo, só para o senhor entender, aonde eu operei, nós passamos mais de 20 dias acampado numa região rural, buscando encontrar essas 6 vítimas do deslizamento, era uma área que todo dia tinha um novo deslizamento, era uma área que a enchente, que a água subiu ali em torno de 30 metros, nós ficamos acampados em uma margem do rio, que em tese ela nunca foi afetada pela enchente, porém chegou a 2 metros, então a gente ficava à noite, por mais que nós não estivéssemos de folga, nós estávamos ali observando a questão da água, a questão das pedras, por ser um vale, então nós tínhamos morros dos 2 lados onde estávamos. Então, e a única rota de saída, quando nós chegamos de início, era o helicóptero, a única hora de sair de lá, até que nós conseguimos abrir as estradas para poder fazer o translado, o suporte terrestre. Mas aí nós ficávamos disponíveis à noite também, mas geralmente nossas operações são estudadas para trabalhar durante o dia por questão de segurança do terreno. Nós tínhamos uma área de 180 mil metros quadrados para busca em deslizamento, uma área em plano inclinado, numa diferença de altura de 300 metros, então com pedras soltas e expostas, taludes fragilizados. Então, por segurança, por questão de visão, que nós trabalhamos dentro da técnica, nós temos oficiais de segurança que tem que ter visibilidade. Então, por questão de segurança, questão de eficácia, nós não trabalhamos nesse segmento noturno. Porém, toda a vida, quando os militares estavam, também outra frente nossa, estava em Pelotas, eles trabalhavam de manhã, e se caso precisa também à noite, nós trabalhávamos com os animais, né? Nós temos nosso canil também estava lá, nós fazíamos o resgate dos animais que estavam perdidos dos seus tutores, levávamos ao local seguro onde eles eram avaliados, alimentados e guardados até que fossem reencontrados os tutores ou um lar adotivo até um lar definitivo. Então, como a gente tinha 4 frentes de trabalho, a gente, quando não estava em uma, estávamos em outra. E tinha também a questão da distribuição dos alimentos, né? Para aquelas pessoas que estavam ali necessitados, ali precisando. Então era assim, além disso, ainda tinha a frente da distribuição de alimentos, que a gente sabe que era muito importante. Como disse o Major aí, tinha gente que estava lá já no limite e chegou na hora aquele socorro. E a gente observa também, mais aqui pela imprensa, vocês que estavam lá, a questão também da humanidade da população do Brasil, que foi com atendimento de colher os alimentos, roupas, enfim, todos aqueles objetos que eram importantes para aquela região, e chegava de montão lá, né? Vocês observaram isso aí em loco lá. Chegava toda hora, todo momento, caminhões e caminhões chegando lá. E era uma logística muito, assim, acredito que aquela correria, né? Todo mundo desesperado, correndo, ajudando. Isso dá para gente aqui que estava assistindo. Imagina para vocês que estavam lá, aquela emoção da humanidade, aquela emoção de estar ali presente, ajudando. Muitas pessoas gostariam de estar lá, inclusive eu gostaria de estar lá. E uma dada noite que a gente foi lá buscar, chegou uma carreta, falei, vamos ajudar, né, o pessoal aqui a organizar. Aí, grata surpresa, a bandeira do Mato Grosso, uma carreta nossa que estava sendo descarregando o material do nosso estado aqui lá para ajudar o pessoal. Então foi um momento que a gente ficou bem, o pessoal vibrou lá, os militares, pô, nosso estado está chegando aqui. A solidariedade que foi vista lá, todo mundo trabalhando em conjunto, seja civil, seja militar, a consciência da população que estava acontecendo e as pessoas de fora que estavam vindo. Eu acho que uma coisa que marcou muito também é a questão do trabalho em equipe que fluiu. Mesmo nunca tendo visto os militares lá nessa região que nós trabalhamos, nós operamos com 4 estados diferentes. Nós trabalhamos em cooperação com Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Bahia. E o trabalho fluiu sem vaidade, todo mundo querendo trabalhar, querendo dar seu melhor, querendo contribuir e deixar ali o melhor possível, né? Então, eu acho que o que de melhor ficou, que assim que eu posso falar para vocês, assim que ficou muito bacana mesmo vendo tudo isso, foi a disposição do povo brasileiro. Naquele momento não tinha bandeira de estado, era uma bandeira só, onde todos, independente de estado, classe, credo, enfim, independente de qualquer coisa, trabalhavam com um só objetivo. E essa solidariedade do povo brasileiro como um todo para
aquele estado, naquele momento, foi fantástico. Como o Calegari falou, nunca tinha visto isso na vida, nunca tinha visto de perto algo desse tamanho, né? E algo que funcionou. E que tá até hoje, na verdade, a gente tá falando aqui, mas às vezes parece que terminou, mas tem equipe nossa lá trabalhando ainda e vai ter um bom tempo lá. Aí o Capitão Calegari, tem alguma coisa que eu não perguntei para o senhor que o senhor acha super importante aqui aos nossos internautas? Então, gostaria de compartilhar um agradecimento aos bombeiros militares, aos servidores do seu pai que estavam ali presentes, né? Você observa que nós fazemos cursos e nos capacitamos ao longo da carreira inteira para estar preparado para um grande evento. Esse é o métier ali da tropa. Então, nada supera a experiência. Os senhores compreendem isso bem. Então, assim, apesar da gente treinar, se capacitar, participar de diversas ocorrências, a gente quer estar sempre preparado, em condições de participar de um grande desastre e atuar com eficiência e eficácia, né? E foi o que foi. A gente teve êxito na operação. Graças a Deus a gente foi, atuou, pôde ajudar muita gente da população de diversas formas diferentes e sem nenhum tipo de incidente. E observe que é muito fácil ter um incidente. Sim, é muito fácil claro. eu me cortar ali numa água, me contaminar com a água e ficar passando mal. Assim, muitas coisas poderiam acontecer, variáveis que nós não controlamos, né? Mas graças a Deus e o bom treinamento da equipe, assim, a gente foi um sucesso total. Eu voltei, assim, feliz, contente, me sinto, né? A gente recebeu algumas homenagens recentemente, então assim, a gente fica feliz mesmo por ter participado, por ter sido um sucesso. Aí eu queria deixar esse agradecimento para os militares que estavam conosco ali. Isso. Então, aqui no programa Voz TV e pelo grupo de comunicação Neto Marques, nós convidamos o Major Rodrigo e o Capitão Calegari para nós aqui também do grupo de comunicação render essas homenagens a todos que estiveram lá, aos militares que estiveram lá do estado de Mato Grosso. Queremos aqui agradecer o governador do estado de Mato Grosso por participar desse evento lá, levando vocês lá, ajudando e colaborando. E agradecer principalmente a todos vocês, do mais simples ao mais importante, que participaram aqui, mesmo não estando lá com esses militares, mas aqui participou com a sua ajuda, com a sua colaboração, enviando algum tipo de ajuda humanitária àquelas pessoas. Então, o convite a vocês é a nossa homenagens a todos vocês que estiveram lá, vocês dois aqui representando os colegas que estiveram lá, nosso agradecimento muito grande e recebam essa entrevista aqui como uma homenagem, reconhecimento pelo trabalho de vocês lá. Muito importante a presença de vocês lá. E nós ficamos aqui torcendo por vocês. E nós ficamos aqui grato por vocês estar lá. Tá bom? Muito obrigado mesmo, de coração. E queremos agradecer aqui também a você, internauta, que está assistindo a gente, que colaborou, que participou dessa tragédia que houve lá nos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Nós estamos chegando ao final do nosso programa aqui. Queremos agradecer também aqui a presença do Coronel Tapajós, aqui, que faz parte também desse grupo aqui, colaborando com a gente aqui, e o Matheus Queiroz, que é o nosso técnico. Sem ele, a gente não estaria aqui fazendo este programa. Mais uma vez, Capitão Calegari, muito obrigado pela presença do senhor. Max. Obrigado por representar a gente lá no Rio Grande do Sul. Major Rodrigo, muito obrigado pela presença aqui também. E nós estamos aqui de portas abertas para que vocês ressintam em suas casas aqui no grupo de comunicação Neto Marques, tá bom? Muito obrigado pela presença mesmo aqui. Estamos chegando ao final de mais um programa Voz TV aqui pelo site Voz MT. Queremos agradecer você que está aí assistindo a gente, e este programa você pode assistir a qualquer hora, de manhã, à tarde, à noite. Basta entrar no site Voz MT ou em nosso Instagram ou também pelo YouTube. Nosso muito obrigado e até o próximo programa.